Olá, esta é a Univesp TV, o canal de comunicação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A TV para quem quer saber mais e aprender sempre. Bem, a programação de hoje do curso de Pedagogia é diferente. Nós vamos fazer aqui uma conversa que pode funcionar como uma síntese da disciplina Sociologia da Educação do curso de Pedagogia da Universidade Virtual. Uma conversa com a professora autora da disciplina, Marília Freitas de Campos Tozoni Reis, que é do Departamento de Educação do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, professor, nessa quinta-feira, os seus alunos vão fazer aí uma avaliação, né? E a gente quer saber da senhora o que eles deveriam ter em mente até aqui, até este momento do curso, na sua disciplina. Então, eu queria saber, assim, a senhora dividiu a disciplina em várias partes, explicou a história do capitalismo. O que é mais importante? Vamos pelo comecinho. Bom, primeiro que a disciplina de Sociologia da Educação é uma contribuição da sociologia para compreender o fenômeno educacional, mais particularmente a escola. Então, esse é o objetivo geral da disciplina, né? Compreender a escola com os conhecimentos que a sociologia pode, com esse instrumento que a sociologia pode oferecer para a gente compreender melhor a escola. Bom, é importante que os alunos percebam, e eles já devem ter percebido durante a disciplina, que eu organizei a disciplina através de um eixo temático, um eixo que perpassa toda a disciplina, que é a ideia de desigualdade social, que é o conceito de desigualdade social e a consideração de que nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e que esse tema não pode deixar de ser levado em conta quando a gente pensa a escola. Escola no Brasil, principalmente. A escola no Brasil. A desigualdade social é uma característica do capitalismo, ela é inerente ao capitalismo. No Brasil, ela é mais aprofundada, é mais grave o problema da desigualdade social. Mas é uma característica da sociedade capitalista, na medida em que a própria organização, né, desta sociedade, ela implica numa sociedade desigual. Não com essa profunda desigualdade que nós temos, né, mas é inerente ao capitalismo. Então, a senhora começou explicando o que é o capitalismo no Brasil, é isso? Por esse motivo a senhora começou? O conjunto de textos da disciplina, ele trata de o capitalismo no Brasil, a sociologia, os clássicos da sociologia, que são os dois textos, vamos dizer assim, que introduzem a sociologia para que se pense a escola, para que depois no terceiro texto a gente discuta a escola. Então, a disciplina está organizada dessa forma. Os primeiros estudos sobre o capitalismo. Por que sobre o capitalismo? Porque a sociologia é uma ciência nova, é uma ciência que surgiu para explicar a vida social no capitalismo. Então, é preciso entender muito bem aqui ela veio, né? A sociologia veio para explicar a vida social no capitalismo e então de que forma ela veio, né? Isso está na segunda parte do estudo, e aí então a gente entender a escola através de uma leitura sociológica da escola. Obviamente que a filosofia, a história, todas essas outras disciplinas explicam também a escola, mas qual é a explicação da sociologia para a escola? Esse é o objetivo maior da disciplina. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente, então, assim, rapidamente, em poucas palavras, como a sociologia explica o capitalismo e o capitalismo no Brasil. Isso. Bom, é importante que os alunos tenham, e essa é a introdução da disciplina, o que é o capitalismo, né? O capitalismo é uma forma de organização econômica, política, social, não é só uma forma de organização econômica, mas política, social, cultural, enfim, é uma forma de organização da vida social que é moderna, né? Então, moderna no sentido de que é o capitalismo que inaugura a idade moderna ou a modernidade, enfim. Então, a modernidade surge com o capitalismo. Então, acho que essa é uma questão importante. E o que ele modifica, quais as transformações que ele traz? Porque diferente de, por exemplo, desde o surgimento do capitalismo, principalmente na Europa, né, até hoje, ele se modificou muito, mas ele não transformou a vida social. Quando ele surge, ele transforma a vida social. Então, há uma diferença bastante grande entre mudança e transformação.
né? Então, a transformação significa criou uma outra forma de organização da vida social. Foi isso que o capitalismo trouxe. Nós tínhamos, né, a humanidade se organizava anterior ao capitalismo de uma forma que nós conhecemos como feudalismo, que tinha uma lógica de organização do trabalho, da economia, da vida social em geral, e com o capitalismo se transforma, essas formas de organização se transformam no capitalismo. Então, o que nós tivemos foi uma transformação da vida social, uma nova etapa da história da humanidade, bastante profundamente transformada em relação à etapa anterior. Então, é isso que é fundamental. O que transformou? Transformou principalmente as relações de trabalho, o que significa transformar as relações de uma forma geral. É importante que a gente entenda também que o capitalismo ele vem dentro de uma série de outras transformações, né? A Revolução Científica, a Revolução Industrial, enfim, a revolução da vida em todas as dimensões estava acontecendo e aí nós temos, então, uma transformação profunda. O que ele muda na vida das pessoas, né? Se a sociedade anterior ao capitalismo era uma sociedade em que, principalmente na Europa, a aristocracia tinha o poder político e econômico e a igreja, né, a igreja dividia o poder político e econômico com a aristocracia, alguns autores até vão dizer que ela nem dividia, que era a mesma coisa, né? Estado e igreja era a mesma coisa, se a gente considerar, inclusive, que alguns papas também eram reis e as relações de poder eram muito, Estado e igreja era a mesma coisa. Então, o que nós temos na nova sociedade, né? A nova sociedade é uma sociedade que não é aristocrática, é burguesa, ou seja, não é por herança de títulos que se tem o poder político e econômico, mas ele é construído através do trabalho. A sociedade feudal é uma sociedade do não trabalho, trabalhavam aqueles que tinham uma condição social e econômica mais desfavorecida, mas o trabalho era desvalorizado. A sociedade burguesa é a sociedade do trabalho, né? A valorização do trabalho, que depois vai ser construído até ideologicamente mais tarde como a sociedade que propõe ou que promete a felicidade para todos, na medida em que todos teriam oportunidades. Essas são questões a serem discutidas, né? Se todos têm mesmo essa oportunidade, enfim, mas teoricamente, no que ela se difere à sociedade anterior, ela se difere com essa característica. A organização do trabalho é outra, né? É outro tipo de organização do trabalho, onde o trabalhador perde vamos dizer assim, a possibilidade o controle sobre todo o processo de trabalho. Ele perde, por exemplo, o controle sobre a intensidade do trabalho, sobre o tempo do trabalho, enfim. Há uma modificação profunda nisso. E por essas modificações profundas, e aí a gente já pode dar um salto, né, para o terceiro texto, né, por essas modificações profundas é que surge a escola. A escola também é uma instituição moderna, ela não é uma instituição que existiu durante todo o tempo. Claro que nós vamos ter algumas manifestações de alguma coisa parecida com a escola em épocas anteriores, mas a escola, como uma instituição social responsável pela educação do conjunto da população, é uma instituição moderna. Então, a escola foi escolhida, vamos dizer assim, né, ou eleita pela sociedade para educar esse novo trabalhador, esse trabalhador que não vai mais cuidar do processo de trabalho. Assim como a escola também foi escolhida para formar aqueles que vão cuidar de pensar o processo de trabalho, que contraditoriamente é diferente, né? E por isso é que eu iniciei falando que a desigualdade social é inerente ao capitalismo. Por isso ela perpassa todo o seu texto, toda essa informação que a senhora passou. Ela é inerente nesse sentido, não no sentido assim de que é um problema que ela tem, né? Ela é inerente no sentido, ela é parte constituinte do modo de produção capitalista. De um lado estão, se a gente for fazer uma análise mais clássica, vamos dizer assim, aqueles que pensam o processo de trabalho em contraponto com aqueles
aqueles que executam o processo de trabalho. Isso é uma característica do capitalismo. No Brasil, o capitalismo, alguns autores vão chamar de um capitalismo tardio, né? Ele chega mais tarde. Ele tem pequenas diferenças, mas a estrutura é a mesma, né? A diferença, eu diria que uma das diferenças importantes para a gente pensar a educação e pensar a escola, e em particular a escola pública, né? Porque também, assim como eu elegi a desigualdade social como eixo do estudo da sociologia, eu também escolho a escola pública como a escola a ser pensada, objeto de reflexão neste curso, pela natureza da escola pública e a importância da escola pública num projeto de sociedade brasileira hoje, né? Então, uma das grandes diferenças do capitalismo no Brasil e do capitalismo na Europa quais foram os pactos, né, que entre as classes sociais que permitiram o desenvolvimento do capitalismo. Na Europa, há um pacto entre a burguesia e o que a gente pode chamar daquela que estava surgindo como uma classe social, que é o operariado. Então, há um pacto entre eles e esse pacto gera algum poder de negociação por parte dos trabalhadores, né, com relação à burguesia que detinha o poder econômico e político, e a educação está entre os elementos desse pacto, né? Então, se avança mais no sentido educacional na Europa, porque desde a origem do capitalismo, a escola e a escola para todos, a educação para todos, estava colocada e o operariado tinha mais poder nessa negociação. No Brasil, o que acontece é que nós começamos, a gente pode identificar, né, o início do capitalismo no final do século XIX, início do século XX, mas houve quase que uma acomodação entre o que seria a aristocracia brasileira, que não é bem uma aristocracia, que é quase, a gente pode considerar até uma burguesia rural, né? Que tinha o poder econômico e que era principalmente agrícola, né? Essa produção, mas essa burguesia rural, ela é a mesma classe social da burguesia urbana industrial que vai promover o processo de industrialização e o desenvolvimento do capitalismo. Que é quem tinha dinheiro na mão na época do fim da escravidão, é isso? Isso, então, e que não tem pacto com os trabalhadores. Então o que acontece, né? Os trabalhadores não têm o poder de negociação que eles tiveram na Europa, porque o pacto foi praticamente entre a mesma classe social, com dois setores diferentes econômicos. Então, isso faz atrasar muito o processo de democratização da sociedade no que diz respeito principalmente aos bens, né, e aos direitos como educação, saúde, moradia, transporte, enfim, né, porque a negociação foi menor. Então, essa é uma das características do capitalismo no Brasil. Com relação à compreensão da sociologia em si, né, a senhora colocou aí os três principais pensadores, né? Marx, isso, Durkheim e Weber. Max Weber. Então, qual a importância de cada um deles para nos ajudar a compreender esse processo que envolve a organização da sociedade e a educação aí no meio? Então, essa também foi mais uma das escolhas que eu tive que fazer quando a gente organiza uma disciplina com determinada carga horária, com um número X de páginas de texto, enfim, claro, né, com todas essas... isso que a gente precisa dar conta na organização de uma disciplina. Então, eu tinha uma escolha, ou trazia alguns sociólogos que se dedicaram mais ao estudo da escola e da educação, ou trazia os principais sociólogos da educação, ou trazia sociólogos mais recentes, e eu fiz a escolha pelos clássicos. Eu acho que iniciar um estudo pelos clássicos é sempre mais, a base mesmo, né? O fundamento, que aí é muito mais fácil depois os alunos compreenderem... Buscar outras informações complementares.